Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre e ano de 2019 da Tenda. Por favor, Sr. Renan Sanches, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de divulgação de resultados da construtora Tenda. Vamos começar com breves considerações sobre os resultados de 2019 e, em seguida, abrimos espaço para perguntas e respostas. Em 2019, mantivemos retornos financeiros crescentes, mesmo em um ano desafiador para a habitação popular. Foram 3 principais desafios. O primeiro deles foi a maior restrição de crédito por parte das instituições financeiras que atuam no Minha Casa Minha Vida. O segundo foi o reflexo do contingenciamento de recursos da União, que levou a mais períodos sem repasse na comparação com anos anteriores. Por fim, a retomada da construção civil pressionou os custos de obra ao longo do ano. Apesar disso, a Tenda seguiu crescendo. Lançamos quase 18 mil unidades, o que fez nosso VGV lançado crescer 31,2% ano contra ano. Fizemos isso mantendo uma VSO trimestral de 28%, bem superior à dos concorrentes. Entregamos os resultados previstos no Guidance, aliando iniciativas de gestão e de transformação digital. As vendas líquidas de 2,04 bilhões em 2019 tiveram como aliado o desenvolvimento de 3 iniciativas digitais voltadas para clientes potenciais, clientes atuais e vendedores. Essas iniciativas nos ajudaram a acelerar o ritmo de vendas no segundo semestre, em um ano impactado pelo fim do tradicional feirão da Caixa. A margem bruta ajustada de 35% foi atingida com benefício de alta performance na cobrança, atividade que foi reformulada na Tenda com inovações que passaram pela implementação de sistemas mais robustos e por ajustes nos incentivos das empresas parceiras de cobrança, entre outras medidas. Com isso, entregamos um lucro líquido de 263 milhões de reais, alta de 31,6% ano contra ano. Fechamos 2019 com 20,6% de retorno sobre o patrimônio líquido e 28,2% de retorno sobre o capital investido. E vimos o lucro por ação crescer em 36,3%, a R$ 2,71 por ação. Apesar da normalização dos repasses no fim de setembro, houve consumo de caixa de 16 milhões de reais no quarto trimestre de 2019, o que nos levou a terminar o ano com geração de caixa de 7,2 milhões. Com caixa líquido de 200 milhões de reais e alavancagem de menos 14,7%, reiteramos a nossa opção por uma gestão financeira conservadora. Essa decisão é validada pela recorrência de eventos que impactam a geração de caixa, como os atrasos nos repasses dentro do Minha Casa Minha Vida. Além disso, com objetivos ambiciosos para o longo prazo, a posição de caixa líquido se mostra ainda mais importante para a companhia. Começamos 2020 com 3 principais alavancas de geração de valor. Alcançar todo o potencial de crescimento do modelo de negócios atual, baseado na construção com forma de alumínio nas regiões metropolitanas, viabilizar um modelo de negócios baseado na construção off-site, liderando a industrialização da construção civil no país, e encarar a transformação digital como um imperativo de negócio. Assim, vamos continuar perseguindo a geração de valor aos acionistas, mantendo nosso compromisso com a responsabilidade financeira e reafirmando o foco na atuação do segmento popular, que ali é uma importante demanda e ainda encontra carência de oferta no país. Com isso, encerro meus comentários e estamos agora à disposição para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. E para cancelar a pergunta, digitar asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Nicole Noé, do Bank of America. Perguntar sobre o 4TRI, mas entender um pouquinho de vocês, ou como que vocês enxergam o impacto do coronavírus, que se a gente pensa numa paralisação das obras, como que isso pode impactar vocês, como que vocês vão continuar fazendo vendas daqui para frente com lojas fechadas, e também entender um pouquinho mais de liquidez para vocês para enfrentar essa crise que a gente está enfrentando agora. Obrigada. Oi, Nicole, tudo bem? Nicole, a primeira parte da sua pergunta ficou cortada. A gente só escutou a partir da parte do coronavírus.
O que você falou antes, só para a gente registrar aqui e poder responder completamente? Não, na verdade, a pergunta é sobre o coronavírus. Na verdade, queria falar que não tenho nenhuma pergunta sobre os resultados do 4TRI, que realmente isso eu acho que ninguém está focando muito nisso agora. O que eu queria entender um pouquinho mais o daqui para frente. Então, o que vocês estão fazendo para enfrentar essa crise? Como que vocês vê nas suas obras? Se tem previsão de fechamento, se tem que fechar, qual vai ser o impacto para vocês e também impacta nas vendas para vocês, principalmente porque você tem lojas, imagina, em várias cidades vocês estão fechando ou vai precisar fechar essa loja. Obrigada. Perfeito, está claro. Eu vou dar um contexto inicial do que tem acontecido em relação à situação de coronavírus, que a cada dia a gente tem novidades, né, em relação a isso. E depois o Rodrigo esclarece estrategicamente como a gente está pensando nesse assunto e se preparando para isso, tá? Especialmente ao longo dessa semana, a gente viu uma escalada importante dos eventos em relação ao coronavírus. A cidade de São Paulo, por exemplo, já exigiu o fechamento de lojas que não sejam supermercado, farmácia, enfim, esse tipo de coisa. Então, nossas lojas estão enquadradas, elas precisam ser fechadas. Tem estados que também, tem cidades que já impediram a mobilidade urbana através de transporte coletivo. Então, é possível que se isso continuasse escalando, algumas obras também tenham que ser interrompidas. Enquanto é o transporte coletivo só parado, a gente ainda tem opções de levar os funcionários de Uber, enfim. Mas pode ser que eventos também das prefeituras exijam o fechamento das próprias obras. Então, e a gente também teve uma notícia ao longo dessa semana, nos últimos 2 ou 3 dias, que foi a interrupção de novos licenciamentos e habítices, né, que são os documentos para entrega de obra na Prefeitura de São Paulo. Então, isso tudo é bastante recente e acho que isso começa a demonstrar um pouco do que pode vir para frente, né, o impacto operacional que isso pode causar, porque uma vez que você não consegue fazer o lançamento e nem vender e nem fazer a obra, você tem um hit importante nos resultados de curto prazo. Então depende muito de como a situação do coronavírus vai escalar e como que as autoridades vão se proteger em relação a isso. No cenário de hoje, a gente tem eventos isolados, que são fechamentos de loja em alguns dos locais, interrupção do licenciamento na cidade de São Paulo especialmente, mas por enquanto é só aí, e interrupção de transporte coletivo, mas também ainda bem em poucos lugares. Agora, como cada dia vem novas informações, a percepção que a gente tem aqui dentro de casa é que devem ter novos comunicados cada vez mais relevantes. Aí o Rodrigo tem um ponto estratégico aqui para a gente dizer como a gente está se preparando para isso. Oi, Nicole. O nosso base case aqui na Tenda é que os impactos do novo coronavírus eles vão ser relevantes por pelo menos 4 a 6 meses. Então, neste contexto, e dado as questões práticas que a gente tem vivenciado, por exemplo, várias delas o Renan já citou aqui, o foco da empresa neste momento, para este ano, não é resultado financeiro nem resultados operacionais. O foco da empresa é o caixa. Porque a gente entende que, através de uma boa gestão do caixa, a gente vai evitar uma destruição de valor além daquilo necessário. Não tem como passar por essa crise sem que valor econômico não seja destruído. E, eventualmente, infelizmente, não gostaríamos de estar na crise, mas a crise pode criar algumas oportunidades de geração de valor para a companhia. Eu acho que por sorte, por mérito do trabalho que a gente tem feito até agora, a gente entra nessa crise com um balanço muito forte. A gente tem uma posição de caixa bastante robusta, a gente tem uma alavancagem muito baixa, essa é uma condição importantíssima para enfrentar esse momento que a gente antevê nos próximos meses. Qual que é a nossa visão? A gente está num segmento que é extremamente pulverizado, com muitos players muito pequenininhos que não tem
um balanço para aguentar muito tempo na situação que a gente está. Então, é bem possível que o nosso setor sofra demais, inclusive com várias empresas menores quebrando no meio do caminho. Mas a gente também entende que a construção civil é um setor que é extremamente importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de emprego, de geração de impostos. Então, é um setor que, em qualquer contexto pós-crise, é um setor que vai ter que ser olhado, como sempre foi, com muito cuidado e carinho pelo governo. Então, o nosso foco hoje é a gente passar com a menor quantidade de sequelas possível por essa crise. Então, por exemplo, falar de guidance nesse contexto é quase uma irresponsabilidade. A gente não vai dar guidance se não quer dar guidance. A gente vai ter que reagir a cada momento à situação atual. Como é que a gente está na prática gerenciando isso? A empresa instituiu um comitê de crise, que eu lidero, que se reúne 2 vezes por dia, todos os dias, por enquanto até durante os finais de semana, para a gente endereçar, num primeiro momento, o bem-estar dos nossos funcionários. Essa foi uma semana muito crítica para minimizar o sofrimento e o nível de exposição das pessoas aqui da tenda, para minimizar o impacto nos nossos clientes e também, a partir de agora, a gente conseguir pensar de uma forma um pouco mais estruturada em como garantir a solvência da companhia, que certamente a gente está super bem posicionado para isso, e também capturar a oportunidade de geração de valor, preparando a empresa para o que será o pós-crise. Tá muito claro, muito obrigada. Você pode só falar um pouquinho mais o que você espera em termos de apoio do governo para a construção para baixa renda, no parte de Minha Casa Minha Vida? A gente viu alguma coisa de juros pode cair mais para algumas das faixas, mas que você, na sua visão, o governo pode dar em termos de apoio para a indústria durante esses tempos difíceis mesmo? Obrigada. Não, eu acho que tem 3 alavancas. Uma delas é o programa, criar condições especiais para o programa que tornariam do interesse das pessoas, neste momento de crise, adquirir um imóvel. Lembrando que na habitação popular, as pessoas não adquirem um imóvel em função de expectativas econômicas futuras, elas adquirem em função do contexto econômico atual delas. Então, o contexto atual da população deve se deteriorar rapidamente. Então, deve ter muito menos cliente potencial durante este contexto. Mas essa é uma alavanca, mas eu acho que ela é a menos relevante. Para mim, mais relevante é que tipo de ajuda e de flexibilização o governo vai fazer com relação ao emprego. Esse é um setor que, tradicionalmente, quando as obras começam, os operários são contratados, quando as obras terminam, os operários são mandados embora. Se, de fato, boa parte da mão de obra, se as obras chegarem num contexto em que elas não estão mais operando, a quantidade de desemprego, se nada for feito, vai ser gigantesca nesse setor. Então, acho que é importante o governo, e eu acredito que eles claramente estão preocupados com isso, eles vão ter que dar uma solução que seja uma solução significativa, porque senão vai existir acho que um drama social muito grande aqui. E do outro lado, o crédito também. Dificilmente a grande maioria das empresas vai sobreviver sem alguma linha de capital de giro. A gente tem o luxo de terminar 2019 com mais de quase 1,1 bilhão no caixa. Isso é absolutamente atípico, né? As empresas têm uma posição de caixa normalmente muito pequena. Não estou falando das empresas de capital aberto, mesmo elas podem se beneficiar de uma linha de crédito, mas as empresas menores, sem uma linha de crédito específica, elas vão entrar em complicações enormes. Então, acho que é o programa, emprego e linha de crédito. Tá ótimo, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Tapia, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. A primeira pergunta aqui ainda em relação ao corona, aí queria saber como é que fica a questão do off-site.
enfim, desenvolvimento que vocês até anunciaram aí que começou já tal, segue o jogo, vocês vão dar uma segurada, como é que fica isso? E outro ponto, em relação às inovações em transformação digital que vocês também falaram, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe, né, no que foi feito na ponta especificamente para o vendedor e, enfim, alguns indicadores de como que isso melhorou a venda também, essas iniciativas, como que elas melhoraram as vendas. Obrigado. Vitor, é o Rodrigo de novo. Com relação ao off-site, a gente, quando a gente está pensando em empresa em 2020, então esse é um ano para focar no caixa e focar em iniciativas que gerem valor de longo prazo para a companhia. Porque a gente deve ter uma redução importante do volume operacional. Então, a gente deve ter talentos na empresa que teriam condições de se dedicar em desenvolver, em fortalecer a empresa para o pós-crise. O off-site encaixa perfeitamente dentro dessa lógica. Não é uma iniciativa que teria uma relevância operacional em 2020. A gente já ia operar com projetos piloto, e então ele não deve ter uma drenagem, ele não geraria já uma perda de foco da operação, e agora, num contexto em que a operação deve ser reduzida, a gente continua vendo ele com um enorme interesse. Como tudo, ao longo desse ano, ele vai ser afetado. A gente vai ter maior dificuldade para aprovar projetos para fazer os pilotos, eventualmente os canteiros podem ter ou não paralisações, o que vai dificultar os pilotos, mas em termos de ênfase, a gente mantém 100% da ênfase que a gente tinha anteriormente, tá? Inclusive entendendo que isso pode aumentar ainda mais a nossa musculatura no pós-crise. Com relação à transformação digital, hoje esse é um tema que tem ganhado muita relevância dentro da empresa. A gente está aprendendo, eu diria que a gente aprendeu muito bem o modo de gestão ágil. A gestão através de squads virou uma enorme realidade na companhia. A gente tinha um squad há 2 anos atrás. Hoje a gente tem 10 e vários outros em elaboração para tocar novas iniciativas no futuro. E a gente tem sentido que a velocidade com que a gente tem ganhado produtividade dentro dos temas abordados pelos squads é enorme. Vou te dar um exemplo. Você perguntou sobre vendas, né? Um squad muito relevante que a gente teve no ano passado foi para aumentar a nossa penetração nas empresas de venda. Nosso principal canal de vendas são as lojas próprias. A gente tinha uma penetração comparativa pequena nas empresas de vendas, mas entendia que em várias localidades que a gente estava, a tenda tinha o produto ofertado com menor ticket para o cliente final, o que deveria ser de grande interesse para as empresas de vendas, mas a gente não tinha uma penetração grande lá dentro. O resultado desse squad é que as vendas totais da companhia cresceram 10% de 18 para 19, as vendas através de empresas de vendas cresceram 50% e continuam crescendo. Então, isso demonstra um pouco o potencial que essas iniciativas de transformação digital podem ter dentro da empresa. Tá certo. Obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA. Bom dia, Renan e Rodrigo. Obrigado pela apresentação. Acho que aqui também não tem como muito fugir do tema do coronavírus. Vocês até exploraram bem a questão ali de que pode, eventualmente, gerar algumas oportunidades, dadas as dificuldades que alguns concorrentes, principalmente os menores, possam ter em suma de uma paralisação de obras. Mas eu queria entender, olhando ali para a cadeia produtiva de vocês, né, que riscos vocês enxergam em termos de fornecimento e pequenos empreiteiros que vocês acabam contratando. Eu sei que a obra é verticalizada, tem equipe, tem um coeficiente de produção alto, mas eventualmente, assim, vocês veem algum risco de algum fornecedor relevante que vocês têm, que venha quebrar, vocês tenham que internalizar algum tipo de operação? E a segunda pergunta é em relação ao FGTS, mas no sentido de queria ver um pouco a cabeça de vocês. A gente viu que o governo anunciou algumas medidas, como diferimento da arrecadação e até uma transposição do PIS/PASEP para a SAC.
mas aparentemente a impressão que fica é que, dado que a FGTS ainda é o último bolsão de liquidez, o buraco poderia ter sido mais embaixo, né? O governo optou por não estressar muito. A visão é um pouco essa. Você acha que o governo, de fato, mostrou que vai priorizar não utilizar muito a FGTS nessa situação de emergência aqui e priorizar um pouco mais o programa, já pensando no pós? Alex, bom, com relação à primeira pergunta, a gente tem, acho que uma vantagem importante aqui, que é o seguinte: a gente tem praticamente uma enorme parte da mão de obra da obra já verticalizada na companhia. Então, o nosso risco de quebra de fornecedores na torre é zero, porque a torre é totalmente verticalizada. A gente tem terceiros mais na infra, mas infra, via de regra, são equipamentos. A vantagem do equipamento é que o equipamento não pede as contas se ele não receber no final do mês. Então, muito provavelmente o que deve acontecer no contexto de crise é os custos de equipamentos caírem e isso talvez seja uma das oportunidades. Mas, tendo dito isso, é muito assim, imprevisível o que é um shutdown do globo terrestre prolongado. Bobeou, daqui a pouco falta peça de manutenção na Gerdau, e isso impacta o fornecimento de aço no Brasil. Então, a gente vai ter que ser muito tático em como é que a gente está conduzindo o dia a dia da companhia. E por isso que a nossa ênfase ao longo desse ano, com a visibilidade que a gente tem hoje, é focar no caixa e em a gente manter uma posição de liquidez confortável durante o tempo todo, reagindo taticamente a cada nova notícia. Com relação ao FGTS, de fato, a primeira finalização foi positiva. O FGTS é um bolsão óbvio nesse contexto, e ele poderia ser usado tanto para inserir recurso através de saques na economia ou através do Minha Casa Minha Vida. E a opção do governo foi Minha Casa Minha Vida. Porém, tendo dito isso, de novo, o contexto é um contexto de muita volatilidade, né? A gente é muito difícil prever, a gente tentar extrapolar essa primeira sinalização para o que vai ser o comportamento da sociedade nos próximos 4 a 6 meses. Então, eu acho, mas por outro lado também, como o setor deve ter uma queda importante, os recursos destinados para habitação hoje no orçamento da FGTS, uma boa parte deles não vai ser consumido. E, por outro lado, os empréstimos passados, cujo risco de crédito é da Caixa, vão continuar aumentando a liquidez da FGTS. Então, tem um balanço aí difícil de traçar hoje, que a gente vai ter que ir acompanhando mês a mês. Então, sinalizações positivas, contexto volátil, precisamos acompanhar, mas aparentemente existe margem de manobra para Minha Casa Minha Vida permanecer viável dentro do balanço da FGTS no fim dessa maluquice toda. Perfeito, Osmo. Ficou bem claro aqui. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Facchini, do Credit Suisse. Oi, bom dia a todos. Rodrigo, Renan, obrigado pela apresentação. 2 perguntas aqui do meu lado. Eu queria talvez até explorando um pouco mais no detalhe dos pontos aí de impacto desse outbreak aí do coronavírus. Primeiro ponto que eu queria entender com vocês a Tenda de fato é realmente mais verticalizada, né? Assim, verdadeiramente uma construtora, né? Num cenário de paralisação de obras e tudo mais, queria entender do lado de vocês o que são os custos indiretos de produção aí de vocês por mês. Imagino que a maior parte deve ter overhead e tudo mais, mas assim, é um número que eu não tenho familiaridade, não sei dimensionar, só para entender o que seria eventualmente o custo fixo da empresa nesse cenário vamos dizer assim, de pouca atividade ou quase nenhuma atividade. E o segundo ponto é talvez explorar um pouco os repasses, né? Vocês conseguiram diminuir bastante aí no 4º trimestre, imagino que no começo do primeiro, não sei se eles devem ter um pouco de volatilidade aí no recurso do FGTS, né? Mas queria entender na cabeça de vocês se vocês têm muita coisa ainda
esperando a espera de repasse, como a Caixa eventualmente está olhando esse ponto, se vai existir alguma flexibilização do lado deles, você acha que vai existir um willingness aí do lado da Caixa de fazer com que pelo menos esse backlog aí consiga ser executado? É isso do meu lado. Obrigado. Oi, Luiz. Obrigado pelas perguntas. Em relação à nossa obra, de fato, a gente tem uma verticalização bem grande nos nossos processos de obra, como o Rodrigo já falou. E na prática, o modelo que a gente tem, ele faz com que a gente tenha um custo de pessoal direto bem maior. Então, hoje, os índices que nós temos é que nós temos em torno de 55% do custo de obra, ele é material, e 45% do custo de obra são pessoas. Então, em se mantendo todo o volume que a gente tem de pessoas e de gastos, a gente, no mínimo, tem esse custo fixo por um tempo. É um custo relevante. E aí, claro, tem o G&A da companhia, enfim, aí tem todos os outros custos fixos que são naturais. Do lado de repasse, o quarto trimestre, na nossa visão, ele foi um quarto trimestre de retomada dos repasses, mas ele não foi um quarto trimestre de encerrar o backlog. Quando a gente até compara o número de vendas e de repasses do quarto tri, ele até ficou próximo, né? O que enseja que a gente não conseguiu trazer de volta os repasses que ficaram para trás. E acompanhando, inclusive, a provisão de distratos, que a gente deixou bem aberto, bem claro lá no release, houve um aumento da provisão de distratos pelo nosso mecanismo de provisão, que é provisionar todas as vendas que já faz 4 meses que eu vendi e ainda não repassei. E está aumentando, né? Por isso que a provisão aumentou junto. Então, a gente ainda tem um backlog relevante para limpar nesse primeiro trimestre. E aí, acompanhando o que aconteceu agora nesse primeiro trimestre, nós tivemos janeiro e fevereiro praticamente sem repasses, pelos problemas de orçamento que a gente iniciou o ano. Isso veio melhorando a partir de março, só que na nossa visão ainda é insuficiente o tempo para a gente zerar o backlog que nós tínhamos. Então, o que a gente está imaginando daqui para frente? Primeiro, nós devemos ter um trimestre agora, no primeiro tri, que carrega muito distrato, né? Porque uma série de vendas que foram feitas no terceiro trimestre, quarto trimestre, devem virar distratos por esse alongamento do tempo entre a venda e o repasse, que faz com que o cliente se desenquadre muitas das vezes. E ainda vai sobrar backlog para o segundo trimestre, e provavelmente representativo para a gente encerrar. Então, deveríamos ver sim uma melhora no primeiro tri, mas nem de longe isso encerra o backlog. Olhando do ponto de vista da Caixa, as empresas estão sim discutindo com a Caixa medidas operacionais para ajudar nesse momento de crise, mas ainda não tem nenhuma decisão a respeito. A Caixa, em vários momentos de dificuldade de orçamento, de crises, enfim, a Caixa sempre flexibiliza algumas coisas, como o tempo de validade do crédito, alguma coisa assim. A Caixa sempre tem feito esse apoio. A gente está iniciando essas discussões com a Caixa através da Abrainc, mas ainda não tem nenhuma decisão, mas tem sido muito bom parceiro quando esse tipo de coisa ocorre. Agora a situação ela é mais grave, a gente precisa esperar para ver quais são as medidas, mas elas estão sim sendo discutidas, tá? Tá certo, Renan, muito obrigado. De repente, você falou aqui nesse ponto do pessoal, você explicou bem aqui o breakdown entre custo de material e custo de obra, entre material e pessoas, mas como de fato, quando a gente olha na DRE, tem todo o impacto do POC, enfim, também tem todo o elemento ali de vocês, de uma maneira geral, tem o terreno passando ali, que acaba impedindo que a gente enxergue direito. Você teria, pelo menos, uma noção do que seria a folha de pagamento desse pessoal de obra que passa pelo custo, só para a gente ter uma noção do que poderia ser impacto? Em valor monetário? Isso. É difícil projetar ainda, Luiz, pelo seguinte, uma coisa é uma interrupção total das obras, né? Aí essas pessoas elas são pagas sem nenhuma produção. Outra coisa é se as obras estiverem produzindo. Então, vamos dizer, o desperdício que a gente tem de mão de obra não produtiva é outro. Então, a gente preferia por hora, em virtude de toda essa volatilidade dos cenários e de não saber ainda qual é o que vai acontecer em termos de paralisação ou não das obras,
a gente preferiria não arriscar o que poderia ser esse valor monetário de custo fixo dentro do custo de obra, tá? Tá bom, sem problema, então. Tá certo. Obrigado, Renan. Um abraço, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citibank. Oi, ótimo, Renan, obrigado pelo call. Minha pergunta ali é sobre a parte de transformação digital para o comprador, né? A gente vê assim, em outro segmento, né, um pouco fora do mercado Minha Vida, ali, unidades para investidor principalmente, já tendo uma penetração grande de vendas por internet, né? Claro que é diferente, né? O investidor, acho que ele olha de um jeito mais desapaixonado para a unidade, mas o ponto é que, enfim, eles compram pela internet já num percentual bem significativo. Eu acho que isso é mais difícil de fazer por Minha Casa, né? Tem enquadramento de renda, repasse por caixa, etc. Mas é factível fazer isso? Já aconteceu algum tipo de venda nesse sentido? E a transformação digital toda que vocês estão fazendo, e esse contexto novo, então, daria para ter um aumento em venda de internet no segmento de vocês? Obrigado. Oi, André, é o Rodrigo. É factível, sim. Por coincidência, há 2 semanas atrás a gente teve o primeiro feirão online da Tenda, onde as pessoas mandavam fotos de alguns documentos específicos e a gente rodava o crédito dele junto à Caixa e iniciava o processo de vendas assim. Dessa experiência, a gente conseguiu quase 500 SICAQs, que é o sistema de análise de crédito da Caixa, quase 500 SICAQs aprovados numa experiência bastante diminuta. A gente, só em São Paulo, com um investimento de marketing minúsculo, a gente colocou R$60 mil aí e conseguimos 500 SICAQs aprovados. Então, eu acho que, óbvio, você não consegue fazer o processo todo digital, tem documentações que ainda precisam ser entregues no banco, mas isso eventualmente poderia ser feito através do portador, mas o núcleo da operação pode sim ser digital. E muito provavelmente a gente deve ter um aumento na experiência e no conhecimento das empresas com relação a isso muito grande nesse momento, né? Por exemplo, São Paulo, a partir de hoje, as lojas de São Paulo não podem mais abrir. Então, a gente vai ter que trabalhar através do online. E acho que quando a gente fala de sair mais forte do outro lado, isso é parte do sair mais forte do outro lado. Aproveitar, entre aspas, as imposições dessa crise para desenvolver uma musculatura. Desenvolver uma musculatura no online é uma delas. Perfeito. Obrigado, Roger. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e parabéns pelos resultados. Eu queria entender se vocês conseguem dar um pouco de ordem de grandeza em termos de vendas, como é que foi assim, a última semana, enfim, para entender se vocês estão vendo a magnitude da desaceleração que vocês estão vendo em termos de venda e se vocês estão vendo isso por região, se está explícito assim, que São Paulo está desacelerando mais forte, se pudesse comentar como é que seria esse movimento nas outras regiões também. Por enquanto é isso. Obrigado. Oi, Igor. Obrigado pela pergunta. Em relação a vendas, a gente ainda não tem notado uma variação em relação ao que a gente costuma desempenhar. Por outro lado, o precedente da venda, que é um item bem importante, que é a visitação, começou a cair. E começou a cair pelo Rio de Janeiro, que foi o primeiro estado que a gente opera que fechou shopping, né? E a gente tinha algumas lojas em shoppings no Rio de Janeiro. Então, a gente já nota uma redução expressiva de visitação no Rio de Janeiro. Agora que as lojas vão começar a fechar em São Paulo, seria possível dizer que isso também deve acontecer em São Paulo de forma relevante, e aí isso vai acabar afetando o número de vendas eventualmente. Então, o indicador predecessor mostra, sim, que a gente deve ter uma queda importante no volume de vendas, apesar de, no dia 20 de março, a gente ainda não poder dizer que já impactou.
Tá? Mas importante não é 10, 20%, tá? Não, importante vai ser 60%, 70%, 80%. A gente não sabe o que vai ser. Isso. Mas só, por exemplo, em São Paulo, o conceito de visitação já não existe mais. Tem mais visita. Não pode mais visitar a loja. Então, vai ser bem transformacional o que está acontecendo. Isso aí. Tá ótimo, gente. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Oi, bom dia a todos. Duas perguntas também. Voltando na questão, né, da empresa, enfim, preservar o caixa, acho que também é a decisão certa. Vocês pensam em parar a obra antes de alguma determinação? Ou, enfim, a ideia de parar a construção é muito ligado aos governos, os estados, enfim, suspenderem? Ou vocês pensam de maneira preventiva já suspender alguma obra? Enfim, imagino também pensar em lançamento agora, imagino que não faz sentido também, mas só para tirar essa dúvida. E da Caixa, enfim, vocês comentaram que as vendas aí nas últimas semanas sem desaceleração, saber se da parte da Caixa, enfim, apesar de ser tudo muito recente, existe alguma desaceleração também mais operacional, né? Tem um backlog aí de transferências para serem feitas, mas será que também a Caixa não vai operacionalmente atrapalhar isso também? Obrigado. Oi, Mota. Na nossa lógica, parar a obra, ela não preserva a caixa, ela consome caixa, porque, via de regra, a gente anda obras que estão bem repassadas. Como a gente trabalha com associativo, o andamento da obra gera caixa para a empresa. O que pode acontecer, sim, se os lançamentos, a gente tiver um hiato muito grande de novos lançamentos, a gente não teria como continuar andando obras e mantendo a continuidade construtiva, porque pode chegar um momento onde a gente não tenha mais obras para tocar. E daí a gente tem uma imposição física, a gente nem conseguiria mais tocar as obras porque a gente não tem mais obras para dar sequência. Então, neste primeiro momento, a diretriz com relação às obras é continuar tocando as obras que sejam permitidas. Obviamente, tem casos, pode ser que existam situações em que as obras nem mais possam ser tocadas por uma imposição governamental, ou por falta de empreendimentos para a gente dar sequência, que pode ser consequência da parada da aprovação de novos projetos. Então, com relação a lançamentos, a gente vai agir de forma responsável. A gente só vai lançar se a gente entender que existe uma perspectiva de continuar realizando vendas com um mínimo de velocidade de vendas. A nossa sorte é que o nosso modelo permite a execução de uma obra em 11 meses, sendo que o prazo contratual do cliente são 36 meses. Então, mesmo que a gente tivesse uma redução da velocidade de vendas para 1/3 do que é atual, a gente ainda conseguiria fazer um lançamento e iniciar a obra bem lá na frente sem grandes problemas. Mas a gente vai ter que avaliar isso tudo e possivelmente o que mais vai impactar são cartórios, prefeitura, caixa, que devem ter a sua rotina alterada aqui. Então isso deve impactar a velocidade de lançamento. Com relação à caixa, até agora não houve nenhum desvio operacional, mas a coisa deve mudar com uma velocidade muito grande, né? Acho que ontem a Caixa soltou uma diretriz que 50% dos funcionários dela começariam a operar através de home office. Existe uma centralizadora, que é a CIOP, que precisa processar toda a documentação de repasse. E essa hoje não tem condições de operar de forma remota, mas aparentemente a Caixa está se estruturando para que isso aconteça. Mas, de qualquer forma, eu acho muito improvável que a Caixa seja um gargalo do processo, porque eles entendem perfeitamente a responsabilidade que eles têm nesse momento, e a preocupação zero deles é ser um banco que vai facilitar a vida das pessoas nesse momento de crise. Então, eu não acredito que eles vão poupar qualquer esforço, mesmo que isso traga algum prejuízo financeiro de curto prazo para eles, para ser um elemento facilitador dessa crise. Então, eu acho que a Caixa vai ser um super parceiro aqui nesse processo. Perfeito, obrigado.
Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Renan Sanches para suas considerações finais. Bem, pessoal, bom, só para a gente separar aqui as conversas, né, o que foi 2019 e como é que está essa situação para 2020. Em 2019 a gente entende que foi um ano de muitos desafios e no fim a gente ainda conseguiu fazer um bom ano. Estrategicamente para a Tenda também foi um ano relevante. A gente iniciou essa jornada de inserção digital que já está gerando alguns frutos. O Rodrigo deu o exemplo das vendas de empresas, das vendas que a gente fez através dos corretores, das empresas de vendas. A gente também teve o squad na área de cobrança, né, na área de collection da companhia, que trouxe ganhos de PDD ao longo do ano, que fez também com que a gente ficasse bem no centro do guidance, ajudasse a gente a ficar no centro do guidance de margem bruta. Em relação ao off-site, né, a gente anunciou o plano que a gente tem de off-site, como é que isso se integra na nossa missão estratégica. E no fim a gente conseguiu superar uma série de dificuldades operacionais que foram bem relevantes ao longo do ano, né? Nós não tivemos feirão da Caixa pela primeira vez, nós ficamos praticamente um terço do ano sem repassar. Então ele foi um ano com muitas dificuldades operacionais e a gente conseguiu superar. E por isso eu queria agradecer especialmente os colaboradores da Tenda, que tiveram um engajamento e dinamismo muito forte em 2019, como é um bom traço da nossa cultura, sempre foi assim. E a gente mostrou isso de novo em 2019. Olhando para 2020, a gente entende que está entrando 2020 em um cenário de crise e incerteza em relação ao coronavírus. E que as estratégias mais inteligentes que a gente puder ter, elas têm que estar ancoradas em a gente ter um alto nível de caixa, um rigor muito forte de caixa, para a gente ter uma situação confortável. E a gente também precisa estar ancorado em uma situação de baixo endividamento de curto prazo, que é bastante aderente ao que a gente tem aqui. A gente tem uma dívida líquida de 200 milhões, um saldo de caixa bruto de R$1 bilhão. Isso ajuda a gente a passar por isso tomando as decisões que destroem menos valor para a companhia. Então, é isso. Um bom 2020 para todo mundo na medida do possível. E boa tarde para todo mundo. A audioconferência da Tenda está encerrada. Tenham um bom dia.